Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.eternit.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Eternit e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes hoje conosco o senhor Rodrigo Inácio, CEO, Carissa Portela Cristal, CFO e DRI, e Saulo Martini, gerente de Controladoria e RI. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rodrigo Inácio, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer tê-los mais uma manhã conosco para compartilhar os resultados do terceiro trimestre de 2025 da Eternit. Mais do que apresentar os resultados, esse é um momento para reforçar a nossa visão e o nosso compromisso com o setor da construção civil. A Eternit tem como propósito ser uma companhia diversificada no fornecimento de produtos e soluções para a construção, atuando de forma integrada e sustentável em toda a cadeia. Nossa visão é clara: manter a liderança no segmento de coberturas, enquanto ampliamos nossa presença em outros segmentos. Com isso, gostaríamos de reforçar nossa visão de futuro dentro do ecossistema da construção, que é a construção industrializada. Para acompanhar esse movimento, expandimos nosso portfólio para incluir soluções e produtos para a construção industrializada, como chapas cimentícias, polidas, pigmentadas e para-piso, reafirmando o papel da Eternit como parceiro estratégico na transformação da construção civil brasileira. Nosso desafio é ajudar o setor a destravar todo o potencial da industrialização, para que ninguém mais deixe na mesa os ganhos de escala e de sustentabilidade que ela já comprovou entregar. Essa missão reflete não apenas o nosso posicionamento estratégico, mas também a confiança que temos na solidez da marca, na competência técnica das nossas equipes e na capacidade de inovar em um mercado em constante transformação. No decorrer da apresentação, vamos apresentar como essa visão vem se materializando nas nossas operações, nos indicadores financeiros e nas iniciativas estratégicas que reforçam o posicionamento. Por favor, o próximo slide. Aqui gostaríamos de compartilhar com todos as premiações e participações em feiras do setor que tivemos nesse período. Afinal, essa visão que está no DNA da Eternit há mais de 85 anos, não se traduz apenas em resultados financeiros, mas também em reconhecimento. As conquistas e premiações que recebemos ao longo do período são motivo de orgulho para toda a companhia. Elas simbolizam o compromisso diário com a qualidade e a inovação e, sobretudo, a confiança no mercado com relação à marca. A premiação promovida pelos sindicatos Sinaprocim e Simprocim é considerada referência para o setor e destaca empresas que sobressaem em qualidade, desempenho e sustentabilidade e inovação. Aqui gostaríamos de compartilhar com todos as premiações e participações em feiras do setor que tivemos nesse período. Afinal, essa visão que está no DNA da Eternit há mais de 85 anos não se traduz apenas em resultados financeiros, mas também em reconhecimento.
As conquistas e premiações que recebemos ao longo do período são motivo de orgulho para toda a companhia. Elas simbolizam o compromisso diário com a qualidade, a inovação e a confiança do mercado na marca. A premiação, promovida pelos sindicatos Sinaprocin e Simprocin, é considerada referência para o setor e destaca empresas que se sobressaem em qualidade, desempenho, sustentabilidade e inovação. E este ano, fomos duplamente reconhecidos no Troféu Vitória 2025, no segmento de revenda, com as telhas de fibrocimento, e no segmento de construtora, com as chapas cimentícias. Os resultados foram apurados pela pesquisa Quorum Brasil, que avaliou o desempenho das marcas com base em 10 atributos-chave, em cada categoria de produtos, abrangendo toda a categoria produtiva da indústria da construção. A Eternit obteve a maior média geral em ambas as categorias. A entrega dos prêmios foi realizada pelo senhor Roberto Petrini e o Daniel Lucas, representantes dos sindicatos do Sinaprocin e Simprocin, no qual vocês conseguem visualizar a foto do lado esquerdo do slide. Além das conquistas em premiações, a companhia também marca presença nos principais eventos do setor, reforçando seu compromisso com a inovação, relacionamento e fortalecimento da marca junto a parceiros e clientes. Entre as feiras de destaque, participamos da 26ª Feira ConstruSul, em Porto Alegre, reconhecida como a segunda maior feira de negócios do segmento da construção e a arquitetura do Brasil. E a mais recente, a primeira edição da ConstruLeve Expo, realizada em São Paulo, a primeira feira totalmente dedicada aos sistemas construtivos leves, industrializados e sustentáveis. Vamos falar agora dos resultados do trimestre. No próximo slide, por favor. Nesse slide, vou apresentar brevemente alguns destaques e, posteriormente, a Carisa irá trazer com maior detalhe os resultados operacionais e financeiros da companhia. Registramos um lucro líquido de 19 milhões no terceiro trimestre, impulsionado pelo negócio da construção industrializada e registros de créditos tributários. O EBITDA totalizou 35 milhões, impactado principalmente pela margem bruta do segmento de Crisotila e apresentando uma leve redução frente ao mesmo trimestre de 2024. Já no lucro bruto, totalizamos 74,8 milhões, uma redução de 15% contra o trimestre do ano anterior, impactado pela redução de preço de Crisotila, fruto do mix de fibras e países que faturamos, e o efeito de cambial. Destaque para vendas de construção industrializada, que atingiu 8,7 mil toneladas, aumento de 28,6% contra o mesmo período do ano passado, e teve o melhor resultado da série. Agora passo a palavra a Cariz, que comentará o resultado com maiores detalhes do trimestre. Obrigada, Rodrigo, e bom dia a todos. Começo minha apresentação no slide 6. Como de costume, antes dos números da Eternit, analisamos um pouco a performance do setor de construção e os reflexos da situação econômica da população, bem como a capacidade de financiamento das famílias brasileiras. Olhando aqui no gráfico, podemos perceber que o INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, registrou uma alta contida de 0,21%, enquanto o faturamento da indústria de materiais caiu, levando a Abramate a revisar sua projeção de crescimento, que era prevista para o ano de 2025 em 2,8%, e agora a nova previsão traz 1,8%. A inflação segue uma trajetória de desaceleração, com o IPCA projetado em 4,55%, enquanto que o dólar vem apresentando uma desvalorização frente ao real, fator que para nós que temos uma forte exportação no grupo Eternit, traz impactos negativos. O endividamento das famílias atingiu um novo recorde. Quase 79% das famílias brasileiras estão endividadas. E a inadimplência chegou a 30%. Infelizmente, a maior inadimplência da série histórica. Em resumo, os fatores como os juros altos, aumento de endividamento e cenário externo desafiador têm limitado a demanda por produtos da construção civil, que seguem um ritmo mais contido de recuperação.
e que se refletem também nos números da Eternit, como veremos a seguir. Passando para o slide 7, neste slide apresento as vendas em volume e performance das margens brutas dos nossos negócios. Inicio dando destaque à nossa operação de construção industrializada. Aqui cabe um comentário adicional. Até o trimestre anterior, apresentávamos este segmento como sistemas construtivos, mas tendo em vista a abrangência deste negócio no setor da construção civil e os planos da Eternit de ampliação e diversificação desta linha, passamos a chamá-los de construção industrializada. Por entender que, assim, com esse nome, conseguimos refletir de maneira mais assertiva a nossa ambição nesse segmento. E como não poderia ser diferente, nosso negócio de construção industrializada, representado aqui no gráfico central do slide, teve um crescimento no volume de vendas de quase 29%, impulsionado pelas vendas de placas cimentícias e painéis. Nesta linha, temos margens diferenciadas em função de produtos customizados que agregam a inovação e trazem qualidade técnicas específicas para cada projeto. Já as vendas de telhas de fibrocimento apresentadas no gráfico do lado esquerdo tiveram um aumento de 1,5% do lucro bruto deste segmento e também um aumento de 0,4 pontos percentuais na margem, com uma retração de 3% no volume. O movimento desse segmento é reflexo de um ritmo mais moderado do consumo na ponta, especialmente por parte do consumidor final, em função muito do panorama financeiro das famílias, como falei há pouco. No segmento de crisotila, o gráfico do lado direito do slide, tivemos um aumento importante de 5,8% nas exportações de fibra crisotila, que somam 53 mil toneladas. O aumento do volume deve-se a dois fatores principais. Um deles foi o recorde no volume de produção, que foi o melhor trimestre registrado na última década da companhia. E, devido à nossa nova estratégia de logística, isso nos permitiu reduzir o lead time nas operações de barque e também aumentou a disponibilidade dos navios, todos fatores que potencializaram as vendas da crisotila. Passando agora para o slide 8, no gráfico mais à esquerda, eu trago a receita líquida consolidada da companhia, que alcançou 319 milhões no terceiro trimestre de 2025. Representando uma variação de 3,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O mercado interno da receita totalizou 208 milhões, reflexo de um volume de vendas de telhas e também de construção industrializada, que comentei já no slide anterior. Já no mercado externo, a receita somou 111 milhões aproximadamente, que, ao mesmo tempo que reflete o aumento do volume das vendas da crisotila, também demonstra o impacto da contração da margem no trimestre. Para melhor explicar a variação da margem da crisotila, no gráfico central temos a abertura do lucro bruto, que demonstra aqui o aumento por volume, que foi o melhor volume de embarque dos últimos 3 anos da companhia, mas teve impacto cambial desfavorável pela valorização do real frente ao dólar. E, por último, a variação do preço, que teve uma redução por consequência do mix de produtos e fibras vendidas no período. No gráfico à direita, demonstra o lucro bruto, que apresentou uma melhora de 3% em relação ao último trimestre de 2025 e uma redução de 15% frente ao terceiro trimestre de 2024. Indo já para o slide 9, temos o desempenho financeiro aqui com um destaque para as despesas com vendas, que somaram 32 milhões no período, com um crescimento de 2% frente ao mesmo período do terceiro trimestre de 24, decorrente de crescimento nos investimentos em marketing, que cresceu, ainda assim, abaixo da inflação do período. No gráfico à direita, demonstramos que no terceiro trimestre de 25, a empresa recompôs provisões de bônus e PRL, de forma que houve uma concentração destes gastos no período. Outro tema que merece destaque aqui também no SG&A são os custos de reestruturação organizacional. A administração, em linha com o nosso pilar de eficiência operacional, tem redimensionado o quadro de pessoal, que no momento que essa mudança é feita, geram alguns custos adicionais por indenização,
mas que ao médio prazo buscam otimizar os custos da companhia. Analisando de forma geral as despesas administrativas, excluindo as provisões de bônus e PRL e também os gastos de reestruturação, estas totalizam 23,4 milhões, apresentando uma variação de 0,4, gerando uma economia real se considerada a inflação do período. E totalizaram no terceiro trimestre do ano de 25, 23 milhões contra 23,3 milhões no terceiro trimestre de 24. No acumulado de 9 meses, a variação, excluindo custos de reestruturação, está em linha com a inflação do período. No gráfico à esquerda, eu apresento o lucro líquido da companhia, que totalizou 19 milhões, com acréscimo de 1,9% em relação ao mesmo período de 2024, que, como comentado anteriormente, foi impulsionado pelo aumento das vendas na nossa operação de construção industrializada e também pela melhora da margem de fibrocimento. Destaco ainda que neste trimestre tivemos o reconhecimento de créditos tributários de PIS e COFINS no montante de 17 milhões, dos quais 9 milhões aproximadamente foram reconhecidos no grupo de outras receitas e 8 milhões são reflexo de atualização monetária, que impactou o resultado financeiro da companhia. Olhando o gráfico do lado direito, o resultado financeiro registrou uma receita de R$ 490 mil no terceiro trimestre de 25, frente a uma despesa de 5 milhões do terceiro trimestre de 24. Essa variação é muito fruto do reconhecimento da receita financeira, que totalizou 9,4 milhões no terceiro trimestre de 25. E essa receita é decorrente principalmente da atualização monetária dos créditos tributários de PIS e COFINS que acabei de comentar. As despesas financeiras atingiram 5,1 milhões, sendo 1 milhão atribuído ao custo de serviço da dívida e atualização da dívida concursal, e 1,6 milhões referente a encargos de PIS e COFINS sobre o JCP, recebido da controlada Sama no trimestre. Aproveito para destacar aqui que a nossa controlada Sama deliberou distribuição de JCP na competência do terceiro trimestre no valor de 16 milhões. Indo agora para o slide 11, demonstramos aqui o aumento do capital de giro da companhia, que é fruto de uma busca da ampliação do ciclo financeiro, fato que pode ser notado pela ampliação do saldo de fornecedores, que é consequência da gestão financeira das condições e pagamentos de fornecedores, que teve um acréscimo no prazo do pagamento, ou seja, um alargamento do nosso prazo com fornecedores de aproximadamente 20%. O aumento do contas a receber é reflexo da concentração, principalmente, do volume de vendas da Crisotila que tivemos no terceiro trimestre, já no finzinho do período. Indo para o final da minha apresentação aqui, no slide 12, apresento o endividamento líquido da companhia, que totalizou 144 milhões em 30 de setembro, mantendo-se em linha com o volume apresentado no último trimestre. O maior volume de exportações viabilizou o aumento das captações de ACC e ACE, que tem um custo muito competitivo, inferior a 8,5% ao ano. E é um mecanismo importante de trava cambial para a companhia, permitindo que a Eternit opere com uma posição de caixa mais confortável, mitigando exposição a qualquer tipo de variação cambial. A companhia tem um custo médio de dívida muito competitivo, na ordem de 10,9% ao ano, com um custo real na ordem de 6,7% se excluirmos a inflação acumulada dos últimos 9 meses. Adicionalmente, a companhia vem fortalecendo a sua política de caixa, buscando maximizar a liquidez dos seus recursos e tornando a empresa mais robusta para enfrentar eventuais instabilidades macroeconômicas. Encerramos o trimestre com uma alavancagem de 1,85 dívida líquida EBITDA e, como costumo sempre destacar, nenhuma das nossas dívidas possui covenants financeiros. Volto agora a palavra para o Rodrigo para os comentários finais. Obrigado, Cariza. Finalizo a apresentação no slide 13, com os pilares da Eternit. No trimestre passado, apresentamos os nossos pilares e neste mês gostaria de focar exclusivamente em 2 deles, o pilar da eficiência operacional e financeira
e o pilar de inovação, com foco em construção industrializada. No pilar de eficiência, mantemos nosso compromisso com a saúde financeira e estamos dando um passo importante, mudando nosso headquarter para Hortolândia. Essa mudança acontecerá ao longo dos próximos trimestres. Essa decisão reflete a busca por maior sinergia entre as áreas corporativas e produtivas, além da otimização de custos. Essa mudança marca um novo momento da empresa, voltado à integração e fortalecimento da gestão estratégica. A companhia também avançou em seu processo de reestruturação organizacional, com a incorporação da Tegula, visando simplificar a estrutura societária e fortalecer a integração administrativa. Essa iniciativa faz parte de um movimento mais amplo de modernização da governança e otimização de processos, promovendo maior eficiência, sinergia entre as áreas e alinhamento estratégico das operações. Já no pilar de inovação, gostaria de comentar mais sobre a feira que participamos na semana passada, a ConstruLab Expo. Foram 3 dias de conexões, aprendizados e muita inspiração sobre o futuro da construção leve e sustentável no Brasil. A Eternit marcou presença com um portfólio que traduz nossa jornada de inovação e o compromisso contínuo em oferecer soluções inteligentes, mais eficientes e sustentáveis. Mais do que apresentar produtos, nossa participação reafirma o papel da Eternit como um parceiro estratégico na transformação da construção civil brasileira, contribuindo para um futuro mais leve, moderno e responsável. Por fim, agradeço o interesse de todos em acompanhar o nosso call de resultado e que encerra o 3º trimestre. E passo a palavra para o Saulo, que dará andamento à sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Rodrigo. Daremos agora início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que se identifiquem e façam todas as perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer a pergunta, basta inseri-la no chat desse call. O investidor pergunta, na verdade ele comenta, né? Gostaria de inicialmente parabenizar os responsáveis pelo resultado, bem como questionar se a empresa tem alguma posição publicável em relação à exploração de terras raras em suas plantas de mineração. E se a empresa agora focará em sistemas construtivos e se tem alguma novidade para os próximos meses que possam ampliar os resultados. Eu vou passar a pergunta para o Rodrigo. Olá, bom dia. Obrigado, Francisco, pela a tua pergunta. Obrigado pelas suas palavras. E agradeço também a oportunidade de a gente poder conversar sobre esses 2 temas. A gente vem tratando o tema de terras raras na região de Minasul, onde a mina de Canabrava se encontra, da Sama. Existem regiões onde está sendo explorado as terras raras. Na área onde a Sama atualmente explora a crisotila, nós estamos trabalhando nesse tema, enviamos inclusive algumas amostras para a China, mas ainda não tivemos uma resposta. É muito pouco provável que haja, mas estamos buscando alternativas e que, se houver alguma possibilidade econômica, a gente vai, no futuro, comunicar a todos. Sobre sistemas construtivos, como a Carisa comentou durante a apresentação, a gente está mudando esse conceito para a construção industrializada, que nós entendemos que este é um pilar de crescimento da companhia e que todo o time da Eternit vem colocando esforços para com que a gente possa desenvolver soluções para esse ecossistema da construção civil, que entendemos que é o futuro da construção, né? É o setor que mais vem crescendo e que onde nós conseguimos aportar tecnologia com os equipamentos e recursos que nós possuímos internamente na Eternit.
Acho que é isso, né? Obrigado, Rodrigo. Temos mais uma pergunta. Gostaria de questionar se a empresa terá condições de esgotar a mina de amianto em uma possível modulação dos efeitos da ADI 6.200 para 3 ou 2 anos, ou no melhor cenário, 5 anos. Vou passar mais uma vez para o Rodrigo. Por favor, Rodrigo. Veja, a reserva mineral que existe na Serra, na mina de Canabrava, a totalidade é desconhecida. O que nós temos hoje de conhecimento daquilo que nós já identificamos, com os atuais volumes que nós estamos produzindo, estamos extraindo, a gente teria hoje a capacidade de ter mais 20 anos de mineração, né? Você aumentar a mineração num curto espaço de tempo exige com que você tenha que investir um recurso muito elevado e fica inviável economicamente. Então, nós tendo a companhia vem trabalhando com esse horizonte que a nova lei de Goiás estabelece, os 5 anos, e dentro de uma normalidade que a companhia vem trabalhando nos últimos 3, 4 anos, uma média anual de volume. Então, não temos intenção de aumentar esse volume, a nossa intenção é manter exatamente o nível de extração que a gente vem obtendo nos últimos anos. Obrigado, Rodrigo. Recebemos mais uma pergunta aqui a respeito de construção industrializada. O investidor reconhece aqui o crescimento, né, que foi importante nesse trimestre, de 28,6%, e pergunta quais os planos e as expectativas da companhia para esse segmento nos próximos anos. Vou passar para o Rodrigo a pergunta. Veja, primeiro a empresa não dá guidance com relação a uma expectativa de resultado, mas o que a gente pode comentar é que sistemas industrializados, no contexto geral da economia, ele vem crescendo a um ritmo muito mais elevado do que a construção tradicional. E nós viemos desenvolvendo nos últimos anos novos produtos utilizando os atuais ativos que nós possuímos, para este foco, para atender esse mercado de uma maneira tailor-made, onde a gente consegue personalizar o atendimento para cada nicho de mercado, né? Construção industrializada é bastante amplo, né? Você pode ter o steel frame, wood frame, você pode ter os sistemas modulares, e aí nós possuímos toda uma solução de produtos que podem ir desde a parede ao piso, e estamos desenvolvendo, inclusive, para a cobertura de teto. Então, a companhia vem direcionando todos os seus recursos tecnológicos e humanos para desenvolver produtos para essa solução. A gente entende que esse é um caminho sem volta do mercado e que nós temos grandes possibilidades de crescer junto com ele. Então, eu diria que esse é um futuro da companhia, além do seu principal produto, que são as telhas. Obrigado, Rodrigo. Mais uma pergunta do investidor. A Eternit tem algum plano de pagamento de dividendos diferenciado, tendo em vista a eventual tributação dos dividendos com essa nova lei que está sendo, né, ventilada atualmente? Vou passar a pergunta para a Cariza. Cariza, por favor. Olá, bom dia. De fato, a companhia vem acompanhando, né, toda a movimentação desse projeto de lei que está tramitando, mas até o momento, como não há uma definição, a companhia pretende manter a atual política e prática de pagamento de dividendos, que é de pagar no mínimo 25% do lucro líquido do exercício. Tá? Então, por enquanto, até que tenha uma definição, a gente não tem nenhum plano diferenciado de pagamento de dividendos. Caso tenha algo que faça sentido, a companhia vai revisitar o tema, mas assim, em caso de qualquer mudança, a gente vai estar avisando ao mercado prontamente. Obrigado, Cariza. Dando continuidade, mais uma pergunta que chegou. O investimento na aquisição das fábricas de produção estão se mostrando compensáveis,
Os retornos esperados estão acontecendo? Gostaria que fosse comentado a respeito. Vou passar a pergunta para o Rodrigo. Obrigado, Lincoln, pela pergunta. A gente fez, ao longo desses últimos 4, 5 anos, um investimento bastante consistente dentro da companhia, desde a modernização dos equipamentos, das plantas que nós possuímos, quanto de um greenfield que nós construímos no Ceará. Essa planta foi inaugurada em março do ano passado, investimos quase 190 milhões de reais nessa planta, e hoje ela atua na sua plena capacidade. É a planta que nós possuímos com maior ocupação fabril, né? Então, nesta planta, hoje a gente está atuando num turno de 6x2, onde trabalhamos de segunda a segunda, né? Os outros investimentos foram importantes para o processo de modernização da companhia, onde nós, além do aumento de capacidade, elas nos ajudam a reduzir custos, com um processo de melhora de processo, e você tem um mais adequado ao mercado. Então, eu diria que os investimentos que nós estamos fazendo até agora foram todos assertivos com esse foco de redução de custo e aumento de capacidade, onde nós entendíamos que existia um cenário de possibilidades de expansão de mercados. Obrigado, Rodrigo. Mais uma pergunta aqui do investidor em relação à mudança do headquarter. Ele pede para que nós comentemos aqui o que a companhia espera dessa mudança. Vou passá-la para a Carisa. Carisa, por favor. Obrigada. De fato, a companhia tem um plano, nós estamos nos preparando para mudar todo o headquarter e a parte corporativa da companhia daqui da região de São Paulo, da Faria Lima, para uma das nossas unidades em Hortolândia. Essa mudança tem alguns objetivos importantes. Um deles é, primeiro, estar mais próximo do negócio. A companhia acredita, a nova administração da companhia acredita que, de fato, isso vai trazer sinergia e melhorias, né, para a companhia como um todo. Adicionalmente a isso, essa é parte de um plano muito maior da companhia em busca de eficiência, né? Então, eficiência operacional. A gente vem buscando eficiência operacional e financeira. E debaixo desse guarda-chuva de eficiência operacional e financeira, a companhia tem feito alguns movimentos. Dentre eles, de fato, revisitar toda a estrutura corporativa que a gente tem. Então, a gente também criou agora, recentemente, um centro de serviços de excelência, né? Que é o Centro de Serviços Compartilhados, onde a gente está otimizando o processo e padronizando os processos para poder ganhar em escala. Essa é uma das nossas frentes. Outra frente que a companhia vem feito, e vocês têm acompanhado aí de forma recorrente, é a simplificação e otimização de toda a estrutura societária da companhia. Então, desde o final de 2024, a gente vem enxugando, incorporando algumas empresas do grupo, outras que já não estão operacionais, outras que ainda que são operacionais. Se a gente conseguir juntar, a gente tem uma otimização, né, da estrutura, tanto administrativa quanto da própria estrutura burocrática dos processos, então a companhia vem fazendo isso. E aí, nessa mesma linha de negócio, a gente está fazendo também a mudança do headquarter para Hortolândia, e lá a gente também vai ter um ganho aí de escala, de estar mais próximo do negócio, adicionalmente aos custos que envolvem você estar num prédio em São Paulo. Então, isso tudo está nessa linha nossa de busca de eficiência que a companhia vem fazendo de forma recorrente, e aí para frente tem vários outros planos que a gente vai continuar pondo em prática, e sempre que eles estiverem mais próximos de acontecer, nós vamos estar atualizando também. Obrigado, Não sei Carisa. se o Rodrigo tem alguma complemento nesse assunto. Obrigado, Carisa. Obrigado, Rodrigo. Dando continuidade aqui nas perguntas. Quais têm sido as margens da construção industrializada até o momento? Vou passar aqui a pergunta para o Rodrigo. Josias, as margens dos produtos destinados à construção industrializadas possuem uma característica. Esses produtos possuem uma característica que você tem um processo de tailor-made. Você faz produtos de acordo com as dimensões e características de cada cliente. E quando você está resolvendo algumas dores deste mercado, natural que você consiga capturar uma melhor margem, né?
eles possuem uma margem melhor do que as telhas, por isso esse é o nosso principal foco de atenção. O segundo ponto, além deles possuírem essa linha de produto, essas soluções de produtos desse mercado possuem margens melhores, é o mercado onde você identifica crescimento efetivo de mercado, né? O que acontece com a construção industrializada para que todos consigam ter uma visão mais global? A construção civil no Brasil não vem crescendo a um ritmo acelerado, ele vem bastante moderado. Só que a construção industrializada, ela vem ocupando o espaço da construção tradicional, né? Então, ela vem crescendo a 2 dígitos, substituindo os tradicionais produtos, os tradicionais formas de construção na construção civil. Então, é natural que esse mercado, num modelo de expansão, apresente uma margem melhor, ou deixe uma margem melhor para a cadeia. Então, por esse motivo, primeiro, por ocupação dos ativos que nós possuímos, que todas as máquinas que nós possuímos podem ser utilizadas para criar produtos diferentes para esse mercado, este nicho de mercado que está se reinventando, está se reconstruindo neste momento. Dando um exemplo para vocês, nós apresentamos agora na feira, semana passada, na Construleve, placas cimentícias polidas, que não existe no mercado. Placas cimentícias polidas e pigmentadas, ou seja, ela vai substituir já a tinta da parede, né? Tem esse potencial. Então, quando você vai agregando valor ao produto, substituindo outros produtos na cadeia, você vai agregando valor no produto que você vem fabricando. Então, esse é o nosso foco, né? Quem teve na feira ou teve a oportunidade de visitar a feira, que foi muito boa, muito técnica, bem direcionada para um público específico, pôde perceber que a Eternit trouxe vários outros produtos que ainda estão em testes, que não é nem um pré-lançamento, mas estão em testes, mas nós trouxemos amostras, por exemplo, o mundo da parede, o ecossistema da parede, né? Nós podemos hoje entrar num mundo não só de produzir placas, mas produzir paredes, né, com as placas. Então, essa pode ser uma solução futura que a gente ainda está engatinhando nesse modelo de negócio, mas nos próximos meses pode ser pode trazer uma boa surpresa, uma grata surpresa para a companhia nesse sentido de ocupação dos ativos e de melhor rentabilidade da companhia. Obrigado, Rodrigo. Mais uma pergunta ainda no segmento de construção industrializada. Quais são as vantagens competitivas da companhia no setor de construções industrializadas? E qual é o grau de competição esperado para esse segmento? Vou passar também para o Rodrigo. Rodrigo, por favor. Eu diria que a companhia tem um potencial enorme nesse mercado, porque ela tem um footprint, ela tem 6 plantas espalhadas hoje no Brasil afora. Nós temos planta no Paraná, em São Paulo, Rio, no Goiás, na Bahia e no Ceará. Essas plantas que produzem telhas podem produzir produtos para sistemas construtivos. E quando você pode produzir localmente, você tem uma vantagem competitiva de frete. Então, isso vai nos permitir com que a gente tenha a possibilidade de crescer nesse mercado de uma maneira mais rápida, né? Além disso, não é só produzir a placa em si, mas é como nós entramos no ecossistema da residência, como nós entramos no ecossistema da parede. Então, eu diria que esse mercado que nós iniciamos um estudo há 3, 4 anos atrás, criamos um pilar estratégico dentro da companhia, que nós temos a visão de que é um pilar de crescimento, ele tem muito nós temos muito por extrair ainda desse negócio e muito por falar ainda nos próximos call de resultados, adentrando ao desenvolvimento de produtos que nós estamos neste momento. Então, eu diria que nós estamos só engatinhando ainda nesse mercado, mas é um mercado bastante promissor para a Eternit e para o setor de uma maneira em geral. Muito obrigado, Rodrigo. Estamos avaliando aqui se está chegando mais perguntas.
Bem, não havendo mais perguntas, volto a palavra ao operador para encerrar a videoconferência. Obrigado. A conferência da Eternit está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.